Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Pessoal, antes da gente continuar a aula, da gente começar a aula, aliás, queria retomar aqui o exercício 2 que nós fizemos, que eu deixei para casa. Ficou faltando dar a respostinha dele ali, tá? Então aqui está a razão entre as áreas do analito e do padrão interno. Não sei se dá para enxergar, a iluminação não tá boa. E tá aqui a resposta, tá? 17,4 ppb. Beleza? Muito bem. Voltando aqui para o exercício 1, então, que nós trabalhamos anteriormente, e voltando para as folhinhas que a gente já trabalhou, vem cá, Coutinho. Então vamos retomar aqui algumas coisas antes da gente começar o nosso vídeo, antes da gente começar a nossa temática do vídeo de agora. O tio deu conta dos 7 métodos de quantificação, né? Então, para cromatografia a gente fez um exercício de curva de calibração para mostrar que é tudo igual. Nós não vamos aplicar ponto único, adição de padrão e adição de padrão com ponto único na cromatografia, né, para não confundir. Fizemos normalização de área. Vocês entenderam padrão interno com múltiplas adições e padrão interno com um ponto só, certo? Então trabalhamos 7 métodos de quantificação conforme o prometido. Mas é o seguinte, o último que nós vimos foi esse aqui, né? Padrão interno com adições múltiplas. Muito bem. O ouvinte atento, quando olhou para o princípio do método, essa folhinha nós já construímos juntos, né? Pode questionar o seguinte, né? Nesse último exercício que deu 0,163%. Então, um ouvinte atento pode questionar, por exemplo, o seguinte, que quando eu quantifico a amostra, eu fiz uma diluição aqui, né? Eu fiz uma diluição porque eu joguei 1 ml de padrão interno. Esse aqui no exemplo que a gente fez, né, quando eu estava pensando o princípio do método. No exercício a diluição foi outra, no exercício 1, tá? De qualquer maneira, a questão em todos os padrões, quando eu jogo o padrão interno, ocorre uma diluição. Lá. Tá? E ocorre uma diluição quando eu jogo o padrão interno também na amostra. Aí você pode estar questionando, professor, mas o teu exercício final lá, o último que você resolveu, de adição de padrão com múltiplas adições, deu 0,163. No final não tinha que fazer um CV-CV? Então, não tem que fazer CV-CV. Por que não? Por causa do seguinte, eu teria que provar, né? Daria para provar isso daí com vocês, com um exemplo de cartas marcadas, onde eu invento todos os dados e faço os cálculos todos de modo regressivo. Eu ia provar para vocês que não tem que fazer CV-CV, mas eu vou provar de uma maneira bem qualitativa, não vou quantificar nada, eu não vou dar um exemplo, não vou fazer nenhum cálculo regressivo, tá? Mas a lógica que está por trás é o seguinte: como eu fiz a diluição de todos os padrões e da amostra de maneira igual, e para construir a minha curva eu levei em consideração a concentração dos padrões sem pensar na diluição, aqui eu preparei um padrão de 10 ppm, né? Eu fiz uma diluição, então ele não está mais em 10 ppm, ele está em menos ppm, só que eu não fiz essa diluição e eu não achei qual é a concentração final dele. Eu construí a curva levando em consideração 10 ppm. Aqui é a mesma coisa. Quando eu jogo 1 ml de padrão interno, ele não está mais em 15, ele está em menos ppm. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Então, como eu construí os padrões levando em consideração a concentração original sem adição do padrão interno, né? Na hora que sai o resultado da amostra, ela já me sai direto a concentração original, sem levar em consideração a diluição. Agora, se eu faço o cálculo de CV-CV aqui, CV-CV aqui, CV-CV aqui, CV-CV aqui, aí no final eu tenho que fazer a CV-CV aqui no final.
tá? Então, expliquei de um modo muito qualitativo, não provei nada com números, mas posso te garantir que se você fizer com números, eu já fiz, tá? Eu já fiz, porque eu também já me questionei sobre esse método, tá? Eu não vou fazer aqui agora porque eu ia levar pelo menos meia hora para fazer esse cálculo com vocês, quer dizer, eu ia gastar mais uma videoaula tentando provar o Paranauê, tá? E não é o caso, acho que é dispensável, acho que todo mundo conseguiu entender isso aqui, mas você pode fazer o cálculo na tua casa, tá? Você inventa uma concentração de amostra, coloca os padrões de modo que a curva de calibração, a amostra caia dentro da curva de calibração, né? Aí você faz CV, alterando a concentração dos padrões da amostra e depois faz sem alterar. Você vai ver que dá o mesmo resultado, tá? Tudo bem, gente? Bom, então tô só justificando o porquê que aqui você não faz um CV final, porque lá no padrão interno com ponto só você tem que fazer, tá? Muito bem. Esclarecido isso, vamos pro tema da aula de hoje, tá? Opa! Nossa, caiu aqui o negócio. O tripézinho deu